Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança. Salve, salve, galera do Ponta de Lança! Chegamos a mais um episódio da terceira temporada do Mama África FC, o seu podcast sobre futebol africano aqui no Ponta de Lança. Lembrando, né, que esse é o podcast que é considerado a casa do futebol africano no Brasil. E nesse quarto episódio a gente vem aí com uma grande pauta e a gente não poderia deixar de falar, que é sobre as eliminatórias da Copa Africana de Nações e todas as histórias aí que circularam, né, esse importante qualificatório aí para a Copa Africana de Nações, que vai acontecer no ano que vem em Camarões, em 2022. Então já temos as seleções classificadas e nesse episódio a gente vai contar as histórias, não só das grandes seleções, mas também a história das, digamos aí, das seleções que surpreenderam aí, que estarão na próxima Copa Africana de Nações, algumas que estão voltando ao torneio mais importante do continente africano. Então a gente vai passar para vocês aí todo o resumo desse grande qualificatório. Mas antes da gente falar das eliminatórias da Copa Africana de Nações, eu preciso lembrar vocês, né, de ouvir o último episódio do Mama África FC, que foi uma entrevista com o Thiago Azulão, o artilheiro brasileiro do Petro de Luanda, de Angola. Ele, que no último episódio participou aqui do nosso podcast. A gente falou muito sobre a cultura do futebol africano, sobre a cultura do futebol em Angola, falou sobre a sua carreira, falou sobre o Petro de Luanda. Então foi uma conversa muito bacana do Thiago Azulão, o brasileiro aí que nos recebeu, que a gente entrevistou, fez essa conexão lá em Luanda, em Angola. Então, depois que vocês ouvirem esse episódio, vocês podem achar no nosso feed aí o último podcast, a entrevista também com o Thiago Azulão, que também, além do Thiago Azulão, no segundo episódio a gente falou sobre os uniformes clássicos africanos, falamos sobre colecionismo, sobre camisas de futebol. No primeiro episódio também entrevistamos o Ricardo Nascimento, jogador do Mamelodi Sound. Pode conferir tudo isso, além também de nos seguir lá no @PontaLancaPDL, tanto no Twitter, no Instagram e no Facebook, no @PontaLancaPDL. Vocês podem nos achar em qualquer uma dessas 3 redes sociais. Eu vou fazer aquela conexão que vocês já conhecem aqui no Mama África FC desde a primeira temporada, onde a gente vai indo em diferentes estados. Eu vou começar fazendo uma primeira conexão com uma pessoa que ainda não participou nessa temporada aqui no Mama África FC, que eu estava com saudades, que é a nossa querida Caroline Tavares, lá em Fortaleza. Finalmente ela voltou. Carol, seja muito bem-vinda, estava com saudade da tua participação, comentamos sobre isso em off, inclusive minha mãe estava com saudade de Caroline Tavares aqui no Mama África FC. Seja muito bem-vinda para falar sobre seleções africanas e as belas histórias aí dessas últimas eliminatórias. Oi, Luiz. Oi, todo mundo que tá ouvindo a gente. Tava com saudade, né, de participar de novo, porque faz tanto tempo que eu nem lembro mais qual foi a última vez que eu participei, né, do Mama África FC, mas é um podcast tão querido por mim. Eu tava meio assim na correria, né, a gente sabe como que é, e aí não tava dando mais pra participar, mas finalmente estou aqui pra falar sobre um assunto muito massa, como tu disse, né, Luiz, vão ser muitas histórias que a gente vai contar aqui, além, né, de contar como que foi essa classificação, mas contar também um pouquinho sobre as seleções que se classificaram pela primeira vez, ou que também há muito tempo não participavam, né? Então, vamos aguardar, fiquem aí ouvindo junto com a gente, porque vai ser bem bacana. Isso aí, Carol, e agora eu vou fazer também uma outra conexão. Ele que também já participou do primeiro episódio lá, já entrevistou comigo o Ricardo Nascimento, já também participou do segundo episódio sobre camisas de futebol, Rubens Guilherme Santos, o guia, hoje em dia meu amigo Marcos Carvalho. Seja muito bem-vindo diretamente de Susan City, em São Paulo. Fala, Luiz, Carol e todos os ouvintes que estão acompanhando a gente nesse episódio do Mama África FC, nessa terceira temporada. Muito feliz de estar aqui com vocês para falar desse tema que é bem interessante, né? Já temos praticamente todos os definidos aí para a próxima Copa Africana de Nações. E ainda tem um confronto para se resolver ali, a gente conhecer o último classificado, mas já temos a maioria das seleções classificadas. Então a gente vai trazer algumas histórias aqui, algumas curiosidades, falar um pouco também da campanha de algumas seleções que foram destaque nessas eliminatórias. E antes da gente subir a trilha para esse episódio, eu preciso
falar para vocês, nós precisamos, na verdade, então pare tudo que estiver fazendo, ou pelo menos preste atenção no que eu estou falando aí nos seus fones de ouvido, na sua caixa de som. Nós abrimos um financiamento coletivo, finalmente, né, no último dia 15 de abril, aqui no Ponta de Lança. É um grande passo para o nosso coletivo, é um grande passo aqui para casa. Então, pessoal, tanto Carol e Rubens, eu queria que vocês apresentassem para a galera que ainda não sabe do nosso financiamento coletivo, quais são as recompensas, esse financiamento coletivo que serve também para a gente melhorar a produção dos nossos podcasts e para trazer mais histórias sobre o continente africano para vocês, tanto a nível de podcasts, audiovisual e em textos. Então é muito importante a gente falar do nosso financiamento coletivo para fortalecer também a mídia independente e também para a gente contar novas histórias. Pessoal, explique aí para quem ainda não viu ou para quem também já viu e pretende aí, deseja colaborar através aí do nosso financiamento coletivo. Então, né, como o Luiz falou, realmente o financiamento coletivo a gente organizou pensando nisso, né, em melhorar a qualidade das nossas produções de uma maneira geral. E aí, para quem quiser, né, para quem puder colaborar com a gente nessa, a gente tem duas modalidades, na verdade. Temos 2 planos, né, de assinaturas no PicPay. O primeiro plano, que é o plano Sankara, é com uma colaboração de R$10, e a partir disso, quem colaborar vai ter uma recompensa, né, porque é sempre muito bom também fazer essa conexão entre vocês e a gente aqui do projeto, que participa mais ativamente do projeto. Então, a recompensa vai ser uma participação num grupo, né, um grupo aberto, público, no Telegram. E o outro plano é o plano Nzinga, que é para colaboração, né, com R$15, e aí são 2 recompensas nesse caso. Além do grupo aberto no Telegram, vai ser a newsletter mensal com os nossos conteúdos do Ponta de Lança. E além dessa modalidade, né, de contribuição, também temos uma transferência, né, em qualquer valor. Isso é uma transferência em valores abertos para nosso Pix, né? O Pix é contato.pontadelança@gmail.com. Então, temos essas 2 formas de contribuição. Quem puder contribuir de qualquer maneira, já vai ser uma grande ajuda, né? Um grande incentivo para a gente continuar produzindo nossos conteúdos. É isso aí, galera. Então, apoie a gente. Se você tem condições, né, tá apoiando o Ponta de Lança financeiramente, pode ser através ali das doações, né, pelo Pix, ou mesmo assinando um dos nossos planos no PicPay. É importantíssima a colaboração de vocês, e a gente também tem o objetivo de criar uma comunidade a partir disso, né, pessoal que nos apoia também financeiramente, fora a galera que sempre está nos incentivando, dando uma moral nas redes sociais e tudo mais. E a gente busca, então, elevar a outro patamar, né, a qualidade dos nossos produtos aqui, dos nossos podcasts, melhorar um pouco mais a estrutura de cada um para que a gente possa estar fazendo uma produção de podcasts e produção de conteúdo bem interessante ou ainda mais interessante para vocês, tá certo? Isso aí, pessoal, como o pessoal já muito bem disse aqui no podcast também, vai ser um momento que a gente vai se aproximar de vocês, né, nesses grupos, como a Carol também já disse, vão ter conversas sobre as nossas produções, sobre pautas também, os offs também de alguns podcasts, enfim, vocês podem ainda chamarem também na DM, né, tanto no nosso Instagram, no Twitter e também no Facebook, a gente esclarece algumas dúvidas aí. Podem ficar à vontade para nos contatar também. E Luiz, explica para o pessoal também aí como é que foi a escolha desses nomes, né, dos planos do PicPay. Boa, senhor Rubens Guilherme Santos. O primeiro plano, né, que é o plano Sankara, né, relativo, obviamente, ao Thomas Sankara, né, que foi um grande político aí que trabalhou pela independência de Burkina Faso, né, é também aí considerado um dos grandes líderes do continente africano também, e é uma grande referência para a luta anticolonial, né, contra o colonialismo. Então, Thomas Sankara aí foi também um dos nomes escolhidos, porque representam também toda essa luta anticolonial, a luta pelo orgulho africano, certo? E o outro nome é da rainha Nzinga, que foi uma rainha considerada muito importante, principalmente em Angola, foi considerado também um símbolo da resistência ao colonialismo português em Angola. Para além disso, é uma figura muito importante para a história do continente africano, uma figura, né, feminina, então é sempre importante a gente ressaltar também as figuras femininas, sendo rainha, militante, enfim, não importa, a gente tem aí vários exemplos dentro do continente africano, né, de figuras femininas que também lutaram contra o colonialismo em seus diferentes países. Então a rainha Nzinga é um dos planos que a gente denominou aí também para exaltar as figuras importantes no continente africano.
certo? Então, agora sim, finalmente subindo a trilha para a gente falar muito sobre futebol africano e seleções africanas aqui na casa. Como eu disse lá no começo do programa, a gente vai falar sobre as eliminatórias da Copa Africana de Nações. A gente teve muitas histórias nessas últimas eliminatórias, que começou ainda em 2020, quando haviam torcidas ainda em alguns países no continente africano, apesar da pandemia. E, de acordo, né, com tudo que aconteceu no mundo, com a pandemia, as eliminatórias, né, passaram por algumas modificações, mas voltou ainda no final, ainda no segundo semestre de 2020. A gente tem várias histórias de algumas seleções aí que voltaram à Copa Africana das Nações, outras seleções potências já conhecidas que se consagraram aí também, ou confirmaram suas grandes campanhas, né, pessoal? Mas esse episódio a gente vai trazer também algumas histórias para também os resultados, obviamente, dessas seleções, dos grupos, mas também algumas histórias interessantes aí que envolvem alguns desenvolvimentos de algumas seleções que se classificaram. São diversas seleções, algumas já ficam de fora nas preliminares mesmo das qualificatórias, certo? E, pessoal, alguns desses grupos aí, a gente teve boas histórias, né? E a gente vai começar, para que o pessoal entenda, a gente vai ir pulando de um grupo para o outro, vai citando algumas seleções que se destacaram também, e até chegar nas grandes potências, para que a gente vá conseguindo traçar um panorama do que foi e do que significou essas eliminatórias aí para as seleções classificadas para a Copa Africana de Nações. E começando, né, um desses grupos, a gente teve uma boa notícia aí, que foi a seleção de Guiné, que é a seleção também ali do meio-campista do Liverpool, do Keita. É uma seleção que já havia participado da última Copa Africana das Nações e confirmou também ali a classificação num grupo com o Mali, que a gente vai citar mais pra frente também, que é uma grande seleção, com 11 pontos ali, Guiné, conseguindo uma boa classificação, pessoal, para a Copa Africana das Nações. Guiné, que é uma seleção, apesar de ter o Keita ali, é uma seleção que não tem grandes estrelas para além do Keita, mas é uma seleção bem treinada também já teve na última Copa Africana das Nações e agora confirma mais uma vez a classificação. Guiné, que é uma seleção, digamos que experiente também, apesar de ter uma juventude, mas enfim, 11 pontos ali no grupo A, sem grandes sustos, digamos assim, ali à frente da Namíbia, que ficou com 9 pontos, 2 pontos atrás, mas sem grandes sustos, né, pessoal? Guiné tem uma seleção aí bastante coesa nos últimos anos. Guiné, que é uma das seleções tradicionais, né, nessa competição, vai para a sua 13ª participação em Copa Africana de Nações, consegue também confirmar, né, após a participação de 2019, consegue confirmar esse bom momento do futebol guineense, e está dentro, então, da fase final dessa competição continental. Expectativa, acredito que fica mais depositada no Keita, né? Ele que é o principal jogador da seleção. Já foi assim em 2019, continua sendo, né? Até porque ele é um grande jogador e está jogando num grande clube também europeu, né? Do futebol mundial, que é o Liverpool. Um jogador que não é tão experiente, mas também não é tão jovem, ele está na meia-idade ali, e tem muito a colaborar com essa campanha que vai acontecer aí na fase final dessa competição. E também, o Rubens estava falando, né, sobre mais uma participação da Guiné, vocês já falaram, mais uma participação da Guiné, né, na Copa Africana de Nações, e só reforçar que o melhor desempenho da seleção de Guiné foi em 1976, né, no Campeonato das Nações Africanas de 1976, que eu vou confirmar já contra quem foi a final, mas não teve tantos bons desempenhos, né, na grande maioria das competições eles acabaram caindo mesmo na fase de grupos, mas atualmente eles acabaram indo até a fase das quartas de final, mas o melhor desempenho foi realmente o vice-campeonato. E aí uma coisa interessante de citar nesse grupo, né, que é o grupo A, que mesmo não conseguindo a liderança da chave, Guiné ficou invicta diante de Mali, né, que foi aí o líder do grupo que a gente vai citar. Viu um empate lá fora de casa, lá em Mali, por 2-2, né, e agora no dia 24 de março conseguiu uma vitória sobre Mali por 1-0. E aí essa vitória de Guiné foi o diferencial para essa classificação, porque Guiné foi para a última rodada e perdeu para a Namíbia.
Então, a vitória sobre Mali no dia 24 de março foi, sim, a vitória que garantiu a classificação antecipada para a próxima Copa Africana de Nações. Então, a diferença mesmo da classificação foi essa vitória sobre Mali, que é uma bela seleção, a líder do grupo, pessoal. E também, indo para o grupo B, e aqui a gente entra também em algumas seleções aí que conseguiram suas classificações, certo? E Luiz, só para complementar, né, a informação que eu dei antes, a final de 76, quando o Guiné foi vice, né, melhor desempenho em Cannes, foi contra a seleção do Marrocos. Boa, Carol. E indo para o grupo B, Malawi. A gente teve um exemplo bem interessante, que é a seleção do Malawi, num grupo com Uganda, Sudão do Sul e Burkina Faso, que acabou sendo a líder. Malawi, que volta para uma Copa Africana das Nações 11 anos depois. Malawi, que é uma seleção que não é, digamos assim, uma seleção de grande tradição na Copa Africana das Nações, a nível, né, de conquistas, mas de certa forma aí foi talvez aí uma das grandes histórias dessas eliminatórias para a Copa Africana das Nações, que vai ser disputada em Camarões, pessoal. E falando do Malawi, como eu disse, 2010, a última participação e apenas a sua segunda na história da competição. Então, o que falar dessa seleção aí que chega, digamos, como uma das grandes surpresas aí em 2022. Além dessa bela campanha, né, que conseguiu aí se classificando para a próxima edição da CAN em 2022, o Malawi conseguiu desbancar a seleção de Uganda, né, que teoricamente é uma seleção tradicional nessa competição, já disputou algumas edições, inclusive já foi vice-campeã em 1978, terminou na quarta colocação em 1962. E a seleção de Uganda disputa, então, a principal competição do continente africano há muito tempo, né? Então tem uma certa tradição e, inclusive, disputou a última edição, em 2019, mas não conseguiu a sua classificação agora. Malawi ficou à frente ali por 2 pontos, né? Teve uma boa campanha a seleção do Malawi e agora consegue então participar novamente, né, após um grande ato assim, porque a competição também acontece num período menor, então acredito que foi uma grande vitória para o futebol do Malawi essa vaga aí na fase final da CAN, que vai acontecer em 2022. É realmente muito interessante ressaltar isso que vocês já falaram, né, de que a seleção de Uganda, né, tão tradicional, né, no futebol africano, e principalmente nessa competição, que é realmente uma competição que ele já tem uma grande experiência em participar, ter ficado de fora, né, acabou ficando em terceiro, Burkina Faso aí surgiu como líder e o Malawi ficou como segundo colocado. E como vocês falaram, né, essa vai ser só a terceira participação do Malawi. As outras 2 edições que participaram, além da de 2010, foi de 1984, quando fizeram a primeira participação. E outro ponto que eu também destaco, que a grande maioria dos jogadores da seleção do Malawi, que foram chamados, né, para a seleção do Malawi, jogam no continente, né? Muitos jogam no próprio país e a grande maioria deles, quase todos, jogam no próprio continente. Então é realmente algo bem, bem interessante ver essa grande conquista que eles tiveram de participar pela terceira vez, né, juntos na CAN. Então realmente eu acho que é algo que não é tão comum nas grandes seleções, né, quando a gente percebe nas grandes seleções africanas, da grande maioria dos jogadores serem do próprio país ou até mesmo do continente, jogarem no continente, mas é algo realmente a se destacar e a se celebrar para eles, com certeza. E ainda uma história bem curiosa para a galera que nos ouve também aqui no podcast, sobre o grande herói da classificação do Malawi, que foi o Richard Mbulu, o atacante que acabou fazendo o gol da classificação do Malawi também no último jogo, inclusive sobre o Uganda, e ele tem uma questão que ele tem uma vida dupla. Ele joga pela seleção do seu país, né, por Malawi, e ao mesmo tempo que ele jogou pela seleção, na mesma época que ele conseguiu a classificação para a Copa Africana das Nações, marcando o gol da classificação, ele também foi elevado ao posto de sargento no exército do país. Sim, ele, ao mesmo tempo que ele conseguiu a classificação para a maior competição do continente africano, ele também, na mesma semana, conseguiu aí digamos que uma promoção para sargento no exército. Aí vocês falam, como é que ele vai conseguir jogar pela seleção e pelo clube também onde ele atua, e também fazendo suas funções no exército? Enfim,
pelo que eu vi, pelo que eu consegui me informar, enquanto ele não estiver jogando futebol, obviamente ele vai conseguindo ali conciliar os turnos entre o exército e entre o futebol profissional. Então é uma história bastante interessante aí do Richard Mbulu, que literalmente está sendo herói nacional, né? Tanto pelo exército do seu país, mas também dentro do futebol local. Então, uma história bem interessante aí do Richard Mbulu. E, pessoal, nesse mesmo grupo, a gente teve também a classificação do Burkina Faso, né? Burkina Faso do Thomas Sankara, né? Agora, o nome de um dos nossos planos do nosso financiamento coletivo, que é uma seleção que terminou invicta nessas eliminatórias, e também uma seleção aí que tem alguns nomes bem interessantes, né, no futebol internacional, e que acabam sendo incorporados aí nessa seleção que terminou como líder com 12 pontos ali no grupo B. Bom, é isso, né? A seleção de Burkina Faso, como o Luiz falou, se classificou de maneira invicta. Ela foi uma das seleções, né, que passou em primeiro de maneira invicta para CAN, se classificou para CAN assim, com 3 vitórias e 3 empates, né? E a classificação mesmo, de fato, veio contra a Uganda, né, que a gente já comentou um pouco, depois de um empate em 0-0 na penúltima rodada da fase de grupos. E como o Luiz também já falou, essa vai ser a 12ª participação, né, na CAN. A Burkina Faso não é uma seleção que a gente perceba que tem muita tradição a nível internacional, além do continente, né, não tem participações em Copas, enfim, em outras competições internacionais, mas realmente ela já participou algumas outras vezes da Copa Africana de Nações e teve bons desempenhos, né. Em 2003 ela foi vice-campeã, foi derrotada pela Nigéria na final por 1-0. Ficou em terceiro lugar em 2017, que foi o ano, né, da última participação, porque eles não tinham participado da edição passada, de 2019, e ficaram em terceiro lugar depois de vencer Gana por 1-0. E em 1998, eles ficaram em quarto lugar. Então por mais que essa de 98 já tenha sido um tempo atrás, mas os melhores desempenhos foram há pouco tempo, né, 2013 e 2017. Então também é uma seleção que a gente pode ficar de olho, principalmente porque terminou a fase de grupos em primeiro lugar, né? Então, é realmente uma das seleções para a gente ficar prestando atenção e acompanhar de perto. É isso, né? Voltando à competição, após uma edição fora, tinha conseguido engrenar principalmente seu futebol ali, bem como a Carol tinha falado, né? Na década de 90 e no começo dos anos 2000. Aí também ficou 2 edições de fora, né? De 2006 e 2008. Voltou na CAN de 2010, que aconteceu em Angola, e aí participou de praticamente todas quando não conseguiu a classificação para a CAN do Egito em 2019 e agora está de volta. É animadora, né, a campanha de Burkina Faso. A gente sempre tem que pontuar aqui que não é fácil essas eliminatórias da CAN, viagens desgastantes, né? Aí não participou na CAN do Egito em 2019 e está voltando agora nessa edição de 2021 que vai acontecer em 2022. E a gente pode destacar alguns jogadores também, né? Principalmente os que atuam no futebol europeu, como o Lassina Traoré, o Caborré, né? Que Lassina Traoré é jogador do Ajax, e o Caborré, que é jogador do Dinamo Moscou, da Rússia, e também o Bertrand Traoré, né? Que atualmente está no Aston Villa. Então é uma boa seleção essa de Burkina Faso. Não à toa conseguiu essa primeira colocação no grupo. E agora a expectativa é de que faça uma campanha que pelo menos conseguir essa vaga no mata-mata da competição, né? Pelo menos a gente vê. Então agora é esperar 2022 aí pra gente ver como que vai chegar de fato essa seleção que promete, né? A Burkina Faso, que deve ser a seleção que tem mais traorés por metro quadrado. São muitos traorés. Inclusive um outro destaque interessante também, que é o zagueiro Tapsoba, né? Que é a do Bayer Leverkusen também, em 2020, se não me engano, teve um hype ali no começo dele no futebol alemão. Não tenho acompanhado muito ultimamente como é que tem ficado o futebol alemão, mas ele chegou a ser cogitado também em clubes maiores, apenas 22 anos, então é uma seleção bastante técnica, bastante leve no sentido do futebol jogado mesmo, bastante alegre, e pelo menos essas 2 últimas rodadas das eliminatórias, essa seleção também demonstrou também esse DNA, digamos, de jogar bastante para frente, de ser uma seleção com bastante mobilidade, né? Principalmente, como o Rubem disse aí, com seus atacantes conhecidos já na Europa, né? Rodados também por alguns clubes tradicionais do continente europeu. Pessoal, e aí indo para o grupo C das eliminatórias,
que é o grupo onde Gana foi líder, que citaremos um pouco mais para frente também, tivemos uma surpresa. Sudão, segundo colocado com 12 pontos, deixando a África do Sul fora da competição, e essa é uma notícia que acaba tendo aí, digamos que uma repercussão importante, obviamente, para o Sudão, né? Sudão que garantiu a vaga, inclusive na última rodada, vencendo no jogo direto ali, digamos, o famoso jogo de 6 pontos contra a África do Sul, e garantiu a classificação aí para a Copa Africana de Nações, tendo o destaque ali para o Abdelrahman, que inclusive fez um belo gol, um golaço, foi o cara que fez o gol da classificação do Sudão contra a África do Sul. E digo que, apesar de, para a maioria do pessoal, talvez o Sudão não ser uma das seleções aí mais tradicionais na Copa Africana de Nações, eu acredito que tenha sido aí uma das grandes surpresas, até porque deixou de fora uma gigante, a África do Sul, que inclusive eliminou o Egito em 2019, a grande anfitriã da última Copa Africana. Então, Luiz, realmente uma surpresa, né, a África do Sul ficar de fora, porque é uma seleção muito, muito tradicional, né, no cenário continental, e o Sudão veio ali na segunda colocação. O primeiro colocado do grupo foi Gana, né, que já é uma seleção também muito forte, veio com 4 vitórias, um empate, uma derrota, mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre. E o Sudão veio ali também apenas com 1 ponto de diferença, né, para Gana. Foram 13 pontos conquistados por Gana nesses jogos, 12 do Sudão, 10 da África do Sul. Ficou tudo ali muito parelho, né, até o fim. Acho que foi um dos grupos mais equilibrados. E essa 9ª participação, né, do Sudão na Copa Africana de Nações. E como o Luiz falou, né, foi no último suspiro que a vaga veio, com uma vitória por 2-0 sobre a África do Sul. Foi realmente aquele duelo direto e muito, muito, como é que a gente pode falar? Foi um desapontamento muito grande, né, para a África do Sul ficar de fora de uma competição continental tão importante dessa forma que foi, porque foi justamente naquele último momento, mas não tinha muito o que fazer, né? Foi 2-0 a vitória. E só para relembrar também um pouquinho que a seleção de Sudão já foi campeã, né, da CAN. E no ano de 1970, eles sediaram a competição e foram os campeões depois de vencer Gana, né, que nessas eliminatórias ficaram no grupo. Venceram Gana por 1-0, né, na final de 1970. E alguns outros desempenhos de destaque nessa competição foram o vice-campeonato em 1959, quando naquela época eles perderam para o Egito, que na época era chamado de República Árabe Unida, né, e era um formato diferente, eram só 3 seleções participantes, elas faziam só um jogo entre si, e em 1963 também ficaram com o vice-campeonato, né, no caso aqui eu já tinha trazido algumas outras informações sobre as outras seleções que a gente já comentou, que eram títulos e bons desempenhos mais recentes, né, aqui foi bem no comecinho ali, quando a CAN ainda estava incipiente, num formato diferente, mas realmente é para se ficar de olho, principalmente quando a gente pensa nessa vitória sobre uma seleção tão boa, tão forte como é a seleção sul-africana. Talvez o ouvinte tenha escutado mais o nome de Sudão, né, nos últimos anos, por conta da questão do Sudão do Sul, que conseguiu sua independência, né, nessa questão aí do Sudão, né, aí teve um novo país que surgiu, que foi o Sudão do Sul. E talvez essa tenha sido a principal informação que o pessoal tenha tido nos últimos anos sobre esse país. Como a Carol já falou, a equipe é muito importante, né, para o futebol africano, porque foi uma das fundadoras da Confederação Africana de Futebol, lá em 1957, e consequentemente também uma das primeiras a participar e também a fundar essa grande competição que é a Copa Africana de Nações. Então, bom, a classificação surpreendente, né? Acredito que muitos apontavam a seleção sul-africana como a principal força do grupo, né, e isso não aconteceu. Alguns podem até classificar aí uma zebra, né, apesar da gente ter Gana também nesse grupo, mas Gana também passa por um processo de reformulação nos últimos anos, e o Sudão conseguiu um ótimo desempenho nessa fase de eliminatórias, ficou um pontinho atrás apenas de Gana, né, por pouco aí não consegue até mesmo a primeira colocação. Expectativas aí pra gente ver se a equipe vai conseguir essa classificação para a fase de mata-mata, né, pelo menos num terceiro posto ali, na terceira colocação do seu grupo, né, onde for cair, mas acredito que não desponta como uma das principais forças para a próxima edição da Copa Africana de Nações. O Sudão, inclusive, que a maioria dos seus jogadores ali na seleção são do Al Merreikh. Não sei se assim o
o jeito que se fala, que é aí um gigante também do futebol sudanês, que volta e meia também participa ali das edições da Champions League africana e tudo mais. Enfim, interessante saber também que essa seleção tem como base o futebol nacional. Lembrando que a África do Sul precisava de apenas 1 ponto no último jogo para se classificar, apenas um empate diante do Sudão. Não conseguiu empate, acabou perdendo a classificação para a Copa Africana de Nações e, além disso, o treinador Molefe Sek, né, acabou sendo demitido depois da eliminação dos Bafana Bafana, né, para a Copa Africana das Nações. Então, digamos que vai ter um bom tempo para pensar aí a seleção sul-africana em como será essa próxima transição, já pensando também em 2021, pensando inclusive para as eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Então, a seleção sul-africana aí tendo um grande desafio nessa transição aí para a Copa do Mundo, né, que já é um grande desafio que essa seleção vai ter aí nos próximos anos. E Luiz, um dos nomes que estão sendo cogitados aí para esse cargo de treinador da seleção sul-africana é de Benny McCarthy, né? Esse jogador que foi histórico para os Bafana Bafana, ele está sendo cogitado aí como um possível treinador da seleção sul-africana, ele que agora, né, atua como... Ele que atualmente está comandando a equipe do Amazulu, né, da primeira divisão do futebol sul-africano. Então poderemos ter aí um grande ídolo da torcida dos Bafana Bafana no comando de sua seleção. Até Pitts Mosimana chegou a ser cogitado, né, Rubem, nesses últimos dias, mas parece que foi desmentido, aí pelo menos ali por alguns portais norte-africanos e tudo mais, principalmente pela mídia egípcia, né, o Pitts Mosimana, que é o atual técnico e campeão africano pelo Al Ahly. E pessoal, acho que no grupo D, agora para onde a gente está indo, na minha visão, talvez tenha sido o grupo mais parelho, porque era um grupo com Gâmbia, Gabão, República Democrática do Congo, e Angola. Gâmbia e Gabão, né? Gâmbia e Gabão até combinaram os nomes e acabaram se classificando. E Gâmbia acabou sendo o líder desse grupo. Gâmbia, que vai fazer aí a sua primeira participação na história da Copa Africana de Nações, né? Gâmbia ali, que é um país que faz fronteira ali com Senegal, é resultado também de alguns jogadores, de uma nova geração de jogadores gambianos que acabaram indo para a Europa. Enfim, tá ganhando corpo essa geração e já dá um primeiro grande resultado para o futebol do país, que é a classificação histórica para a CAN. A grande maioria dos jogadores, definitivamente, né, como eu estava falando de outros times, mas em Gâmbia, realmente, a grande maioria dos jogadores que participou da CAN, que é regularmente convocado, joga na Europa, né, e é realmente bem diverso. Tem muitos jogadores na Espanha, na Itália, Suécia, enfim. Realmente é uma geração que está se mostrando e pode se mostrar realmente uma surpresa a médio e longo prazo, né, no continente africano. E eu achei um ponto que eu achei muito interessante, Luiz, né, nesse grupo, como você falou, realmente foi o grupo mais parelho, né, não tanto por Angola, que ficou ali em último lugar com 4 pontos, mas pelos outros dois e pelos outros 3, na verdade, principalmente pelos 2 primeiros, né, Gâmbia e Gabão, que combinam no nome e combinaram até na classificação praticamente, porque eles tiveram a mesma pontuação, o mesmo número de vitórias, de empates, de derrotas e o mesmo saldo de gols, né? A única diferençazinha era que Gâmbia tinha um gol a mais, né? Fez 9 gols, enquanto o Gabão tinha feito 8, né? E também Gâmbia teve um dos artilheiros, que foi o Cessay, que joga no Zurich, fez 3 gols, um dos artilheiros naquela listinha de artilheiros da competição, acho que a gente vai até falar um pouco mais sobre isso depois, mas foi realmente uma curiosidade que eu achei muito interessante, né, que eles não combinaram só no nome, mas realmente o desempenho foi um desempenho bastante próximo dos dois e por isso conseguiram a classificação. E para além de comentar sobre a classificação dessas duas seleções, eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre o não sucesso, né, da República Democrática do Congo e de Angola nesse grupo. Talvez também no começo, ali, quando os grupos foram conhecidos, né, dessas eliminatórias, eram apontados como as grandes forças do grupo, né? E a República Democrática do Congo e Angola participaram da última CAN, já Gâmbia e Gabão não conseguiram a classificação, né? Então fica aí talvez uma decepção. Eu acredito que principalmente para Angola, né, que teve uma campanha bem abaixo do esperado, apesar de ter alguns jovens despontando aí no cenário internacional, principalmente nas categorias de base, esses jogadores que foram formados nos clubes domésticos ali, como o 1º de Agosto, como o Petro de Luanda, e acabou com uma campanha bem abaixo do esperado, acredito eu, né?
também juntando com aqueles outros jogadores que já têm uma certa experiência no futebol europeu, então acabou ficando na última colocação desse grupo. E a República Democrática do Congo também tem diversos jogadores aí espalhados não só pela Europa, né, mas pelo mundo, até mesmo na Ásia, alguns grandes destaques. E por um ponto não consegue essa classificação, foi bem acirrada essa disputa aí para a vaga na fase final. Fica mais uma decepção, né, junto com essas decepções que estão acontecendo também no futebol de clubes, né, da República Democrática do Congo. Mazembe um pouco abaixo nessa edição da Liga dos Campeões, não conseguiu engrenar num grupo que também era difícil, e o AS Vita Clube também não conseguiu sua classificação. Dois clubes que são tradicionais no cenário internacional e até mesmo ali, né, tem um papel bem importante para a seleção da República Democrática do Congo, né, na formação de atletas, e acabaram tendo um desempenho abaixo nessa principal competição de clubes. E aí também a equipe, a seleção, né, da República Democrática do Congo não conseguiu essa classificação. Mas também existem destaques aí jovens, né, principalmente dessa seleção de Gâmbia, né, Luiz? Isso mesmo, Rubens. E como eu disse no começo, né, e também a Carol depois reafirmou, é uma seleção que tem jogadores aí, bastante jogadores no continente europeu, e eu destaco 2 jogadores aqui, que é o Barrow, eu acho que é mais ou menos assim que você fala, que é do Bolonha, e o Jello, que tá no Vicenza, que são 2 jogadores, né, de lado, são atacantes de lado, e já conseguiram alguns golzinhos aí na última temporada, nessa temporada também, vem ganhando minutos no futebol italiano, e são jogadores que são bastante técnicos, e que também já fazem parte dessa juventude que deve levar a Gâmbia aí para as próximas edições, principalmente da Copa Africana das Nações, enfim, que é uma geração aí que vai jogar ainda, tem bons anos para jogar, e servir aí como líderes, pelo menos no aspecto técnico, dessa seleção de Gana, que já faz história indo para a primeira Copa Africana das Nações. E sobre Gabão, pessoal, é importante falar, não só, como vocês já citaram, da volta do Gabão à Copa Africana das Nações, mas como o bom futebol jogado pelo Aubameyang, nessas últimas 2 rodadas, pelo menos, aí, da Copa Africana das Nações. Ele que marcou, foi responsável pelo gol da vitória de Gabão, que foi o gol da classificação, os gols da classificação, sobre a República Democrática do Congo. Gabão recebeu, né, a República Democrática do Congo em seu país, tocou 3-0 e o Aubameyang fez um gol e deu assistência para outro. Foi uma grande atuação aí do Aubameyang aí nessas últimas rodadas das eliminatórias para CAN. Então fica aí também esse meu destaque para o Aubameyang. Aubameyang é um grande jogador, olha, eu sou muito fã do Aubameyang. E no grupo E, pessoal, para além do líder do grupo, que foi o Marrocos, que a gente vai citar mais para frente, a gente teve aí também uma outra seleção surpreendendo a todos. A Mauritânia, com 9 pontos, se classificou e já fez história, né? A Mauritânia, que vem no desenvolvimento recente na última década, vai para sua segunda participação na história da Copa Africana das Nações, a sua primeira que foi em 2019, então é interessante ver que a Mauritânia é um projeto que vem em ascensão no continente africano, conseguindo aí 2 classificações consecutivas para a Copa Africana das Nações, que não é fácil, principalmente nesse cenário de desenvolvimento do futebol africano nos últimos anos. Então conseguir pela segunda vez consecutiva uma classificação a CAN não é pouca coisa. Então, pessoal, Mauritânia aí sendo, né, uma das grandes surpresas aí, junto com Malawi, talvez, que conseguiram a classificação. Eu acho que passa muito por isso mesmo, Luiz, de projetos, né, que são pensados e organizados ao longo do tempo e que vem funcionando. Eu acho que, como você falou, não só a Mauritânia, como algumas outras seleções que a gente citou, que talvez, né, não se esperava que elas fossem se classificar frente a outras, né, em alguns grupos, mas realmente eu acho que isso passa muito por um trabalho de longo prazo, né, que vem por outras épocas, que não dá resultado imediato, né, esse trabalho realmente no futebol, quando a gente pensa de uma maneira geral, é realmente algo que vem aos poucos, que quando é feito de uma maneira correta e com responsabilidade, com organização, os resultados começam a aparecer, a despontar. E é realmente interessante isso que você está falando. Essa vai ser a segunda participação da Mauritânia na CAN, né, a segunda participação consecutiva, que eles conseguiram essa classificação também na última rodada, venceram por 1-0, que eles, justamente na estreia
nessa competição, né, na CAN, em 2019, na última edição, eles acabaram terminando em último lugar no grupo E, mas é realmente isso, eu acho que é um trabalho que vem se projetando e que é realmente muito importante de a gente prestar um pouco mais de atenção, porque, como você falou, não é fácil em qualquer competição que seja, mas principalmente aqui, né, para disputar a Cana de Nações, que são muitas seleções, essa fase eliminatória a gente sabe que são muitos grupos, então é muito complicado e o nível de competitividade é muito alto, então conseguir participações consecutivas, de fato, sem uma, como a gente costuma dizer, uma tradição prévia no futebol, é realmente algo grandioso e que é muito importante de a gente acompanhar, né? Não só pensando em resultados já instantâneos, que tem muito essa coisa do imediatismo, mas realmente de ficar de olho e de acompanhar um pouco mais essas seleções. A Mauritânia disputava essa segunda colocação, né? Também contra a equipe de Burundi, que conseguiu também participar em 2019 da CAN, e Burundi acabou talvez cometendo alguns tropeços ali contra a seleção da República Centro-Africana, né? E aí isso impediu de que eles somassem mais pontos. A Mauritânia pelo menos fez o dever de casa contra essa seleção que ficou na última colocação, né? A República Centro-Africana, e consequentemente os outros bons resultados deram essa classificação para a Mauritânia. Concordo com vocês, né? Acredito que está sendo projetado aí uma nova geração não só de jogadores, mas um trabalho que está sendo bem feito pela Mauritânia, visando principalmente ganhar experiência nessas competições internacionais que são extremamente importantes, né? Um futebol que está emergindo no continente africano, né? A segunda participação dessa seleção, mas foi uma ótima campanha que fez durante as eliminatórias, e eu acho que fica um pouco mais difícil competir com o Marrocos, né? A gente vai falar um pouco mais de Marrocos daqui para frente, mas fica um pouco mais difícil competir contra essa seleção, porque é um dos destaques do continente, e essa classificação com essa folga de 4 pontos, né? 9 contra 5 de Burundi, já é algo bem grandioso para a Mauritânia, conseguindo garantir a sua segunda classificação, a sua segunda vaga na fase final da CAN. E lembrando, né, que Mauritânia ela conseguiu mesmo, o que decidiu para a Mauritânia a classificação foi a última rodada praticamente, porque Mauritânia nas últimas 2 rodadas ela conseguiu empate em casa com o Marrocos, segurou o empate em 0-0 e precisando no mínimo de um empate na última rodada, ela acabou vencendo a República Centro-Africana fora de casa. Aí o cenário nessa última rodada foi o seguinte: a República Centro-Africana, que inclusive é a seleção de Kondogbia, ou Kondogbia, que é volante, se eu não me engano agora, do Atlético de Madrid, já foi volante do Milan, do Mônaco, precisava de apenas uma vitória sobre a Mauritânia para conseguir a classificação. Era um jogo direto, então a Mauritânia acabou vencendo fora de casa, lá na República Centro-Africana, né, a seleção anfitriã. A Mauritânia foi lá e venceu com o gol do Camará 1-0 e garantiu a classificação na última rodada. Olho na Mauritânia, pelo menos aí é um projeto interessante. Eu também acredito que não vai ser, pelo menos por agora, uma seleção que vai conseguir grandes feitos na Copa Africana de Nações, mas de fato é um projeto interessante para os próximos anos, de um país aí que fica ali no noroeste, né, do continente africano, e que conseguiu a sua classificação. E já no grupo F, pessoal, que é o grupo onde Camarões foi líder com 11 pontos, que também a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a gente teve aí talvez aí uma das grandes surpresas positivas das eliminatórias para a CAN, Cabo Verde, a seleção da África lusófona que mais surpreendeu, porque terminou em segundo com 10 pontos e mesmo assim conseguiu uma classificação de forma invicta. Como é que a gente explica Cabo Verde para o pessoal que está nos ouvindo? Eu acho que é muito interessante a gente reforçar isso, principalmente levando em consideração essa grande surpresa, né, que foi Cabo Verde passar em segundo. Camarões, e a diferença foi muito, muito pouca, né, para Camarões, foi só um ponto de diferença. Camarões passou em primeiro com 11 pontos, Cabo Verde em segundo com 10, e também foram 2 vitórias em 4 empates, mas uma das vitórias foi muito importante porque foi justamente contra Camarões, né, foi uma vitória de 3-1 sobre Camarões, e no jogo da volta, né, no segundo jogo do grupo, teve um empate em 0-0, né, com Camarões. Então, realmente, Cabo Verde, com a seleção mais forte ali do grupo, né, que ficou em primeiro lugar, saiu invicta. Então, foi algo realmente muito surpreendente. Eu acho que até
foi surpreendente positivamente, ao passo que Moçambique foi uma surpresa negativa. Eu acho que o Rubens depois vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu vou só passar aqui um pouquinho de Cabo Verde, de alguns fatos que estão se cruzando, né, de outras, da participação nessa competição em outras ocasiões e agora. Porque essa é só a terceira participação também de Cabo Verde na CAN. Eles estrearam em 2013, terminaram em segundo do Grupo A, depois foram eliminadas nas quartas, e em 2015 eles caíram na fase de grupos, mas eles tiveram a melhor defesa da fase inicial, né, dessa fase de grupos, junto com a Guiné Equatorial naquela época, que eles tomaram só um gol. Nessa edição de eliminatórias, né, eles não tomaram gol fora de casa, então realmente foi, eu acho que a melhor seleção visitante, eu acho que foi realmente a melhor defesa visitante, se a gente contar todos os grupos, então realmente foi uma grata surpresa, com certeza é mais uma daquelas que a gente fica pensando, né, será que vai conseguir algo a mais? Justamente também pelo retrospecto, né, nessa competição, mas é algo pra gente ficar de olho justamente porque é o que a gente vem dizendo, né, são seleções que provavelmente já tem um projeto, vem com um projeto não que não seja tão longo assim, mas que é um projeto que é organizado, que tem um foco nessas competições, então eu acho que é muito importante a gente pensar por esse lado também, e que por isso que tá conseguindo resultados, né, por mais que sejam resultados aos poucos, mas são resultados recentes, e é bom a gente ficar de olho principalmente nisso, né, porque as outras participações foram de 2013, 2015 e agora, né, não faz muito tempo assim, então realmente é pra gente ficar de olho, e a defesa, né, eu acho que a defesa principalmente é o ponto fundamental de Cabo Verde, tem sido nos últimos anos, e é algo também pra gente ficar de olho pra própria CAN. Bom, eu pude acompanhar um pouquinho mais desse grupo, né, que envolve principalmente a seleção de Moçambique e tal, e eu consegui até ver a estreia de Moçambique na competição, que foi contra a Ruanda. Eu ainda estava fazendo intercâmbio lá em Moçambique, tive a oportunidade de ver Moçambique 2-0 Ruanda, e isso foi na primeira rodada. Depois que tu saiu, tudo desandou então, Rubens. Exatamente, eu ia comentar sobre isso. Depois de uma primeira impressão, né, que ficou muito boa diante dessa competição aí, inclusive com Moçambique empatando com a equipe de Cabo Verde, jogando fora de casa, né, tinha somado 4 pontos e se acreditava muito numa classificação, numa volta de Moçambique a essa competição, né, a Copa Africana de Nações. E o que aconteceu foram rodadas com desempenho muito abaixo do esperado no resto das eliminatórias, né? Nos outros encontros, a equipe teve muitos desfalques também, principalmente seus jogadores que atuam no futebol europeu, né? Que talvez assim formam a base da seleção, né? E se acreditava também bastante no desempenho, no trabalho do Luiz Gonçalves, né? O treinador que tinha assumido depois da saída do Abel Xavier, que também com insucesso aí que aconteceu na última rodada, nas eliminatórias da última CAN. E Moçambique tem uma história muito grande com esse quase, né? Fica muito no quase de conseguir a sua classificação, e dessa vez não foi diferente. Chegou a última rodada ainda com possibilidades, mas tinha que vencer a equipe de Cabo Verde e torcer também para que Ruanda não conseguisse vitória, e acabou sendo a pior seleção desse grupo, né? Camarões também já tinha a sua classificação garantida, foi disputar essas eliminatórias para dar rodagem aos seus jogadores mesmo, mas já tinha sua classificação garantida, então estava em disputa apenas uma vaga entre 3 equipes, E aí o que aconteceu foi que Cabo Verde fez uma campanha consolidada, assim, muito sólida, principalmente na defesa, um dos grandes destaques que a Carol já falou. E outra coisa que me chama a atenção é que algumas seleções, por exemplo, do continente africano, conseguem o seu sucesso com a classificação para essas competições a partir do sucesso também de clubes domésticos, né, das suas ligas domésticas e tudo mais. Mas Cabo Verde é um arquipélago bem pequeno, né, um país que não tem uma população gigantesca, mas que aposta muito nesses jogadores que tiveram uma, digamos assim, uma internacionalização, né? Aí foram jogar em outros pontos, outras regiões do mundo, principalmente a Europa. Tem seus principais destaques atuando na Europa. E foi assim que conseguiu, então, engrenar essas classificações na última década, e agora consegue voltar a essa competição, né? E eu aponto como uma das possíveis surpresas, sim. Essa seleção eu acredito que possa ser uma surpresa, que consiga
a sua vaga no mata-mata, né? Porque mostrou ser uma equipe, um plantel bem firme, com uma responsabilidade tática bem importante ali, né? Eu acompanhando algumas partidas deles, consegui notar isso. E uma seleção que não tem um futebol tão vistoso assim, mas consegue cumprir bem as suas determinações ali dentro das limitações que eles têm. Eles fazem um bom papel, conseguiram, portanto, essa classificação aí, quase o primeiro lugar, né, nesse grupo que tinha Camarões. Não só por ser anfitriã, é uma grande seleção do continente, né, e também passa por uma fase de reformulação, assim como outras grandes do futebol africano, mas é Camarões, né? E conseguiu competir muito bem com essa seleção, e aí contra as outras também foi muito bem. O destaque negativo fica por Moçambique, né, que infelizmente não conseguiu mais uma vez essa vaga aí na fase final. Ruanda também deixou uma ótima impressão, né? Tinha feito as 2 primeiras rodadas um pouco abaixo e aí depois foi crescendo na competição e chegou também na última rodada com chances, mas aí a equipe de Cabo Verde conseguiu a sua vitória contra Moçambique, né, na última rodada, o que decretou essa classificação cabo-verdiana para a fase final da CAN, que vai acontecer no próximo ano. Cabo Verde que tem bons nomes no ataque ali, né? Alguns nomes já rodados, a maioria dos jogadores da seleção jogam no futebol português, principalmente o Zé Luiz, né, que é um atacante já bastante rodado no futebol europeu. Havia jogado no Porto na última temporada, agora voltou pelo Lokomotiv Moscou da Rússia. É um dos jogadores aí que não tiveram muita rodagem nessas eliminatórias, acabou não sendo convocado para essas eliminatórias por outras questões. E aí o destaque eu deixo para o Ryan Mendes, né, que é um jogador ali rápido, né, pelo lado, que já teve também um histórico ali no Lille da França, né, foi o artilheiro da seleção nessas eliminatórias com 2 gols e fez uma bela partida diante de Camarões. Esse jogo, essa vitória de Cabo Verde sobre Camarões por 3-1, foi 3-1 fora o baile. Então foi um jogo e um nível que a Cabo Verde alcançou nesse jogo contra Camarões que foi absurdo. Então eu acho que naquele jogo ali contra Camarões, a vitória sobre Camarões representou também ali o estilo de jogo ali da África lusófona que a gente vê em Angola, né, que a gente vê em Moçambique. Para além de qualquer resultado, em Cabo Verde, essa seleção eu consegui ver um pouco ali daquele DNA, né, daquela seleção que ataca, né, daquela seleção também que nesse caso conseguiu ter uma boa transição ofensiva com seus jogadores, seus atacantes, mas conseguiram ter também uma coesão na defesa. Então, como o Rubens disse, realmente é uma seleção aí que pode surpreender na próxima Copa Africana de Nações. E também, senhor Rubens Guilherme e Carol Tavares, é uma seleção aí que vem fazendo o seu nome, né, na última década dentro da África lusófona. Algumas seleções ficando para trás dentro dessa região e outras seleções como Cabo Verde, por exemplo, se destacando. E no grupo G, o grupo onde teve Egito como líder, a gente teve uma outra grande surpresa, talvez aí top 3 de grandes surpresas que vão participar da próxima Copa Africana de Nações, que é Comores, 9 pontos. E olha, ficou na frente num grupo que o Togo, do nosso querido André Zorzi, que nos escuta, tenho certeza que está nos escutando, e o Quênia ficaram para trás. Comores conseguiu a sua primeira classificação na história da Copa Africana de Nações, assim como Gâmbia. Como explicar Comores, que é um país pequenininho, mas conseguiu aí ficar na frente de 2 seleções aí que já tiveram participações na CAN, e Togo, por exemplo, que já participou até da Copa do Mundo. Comores é realmente isso, né? A gente tá falando tanto de surpresas, mas é porque realmente foi isso que você falou com relação a Cabo Verde, Luiz. É muito isso. Tem algumas seleções que você falou com relação à África lusófona, mas eu acho que realmente isso é válido para todo o continente, né? Tem algumas seleções que estão meio que se apagando, né? Não tem renovação, tem alguns outros problemas mais próprios, né, de cada uma, e algumas outras seleções estão realmente emergindo, e Comores veio como uma grande surpresa nesse grupo. Obviamente o Egito passou em primeiro, mas ainda assim Comores conseguiu arrancar, né, entre os jogos, conseguiu arrancar um empate sem gols com o Egito no primeiro jogo que fez, e conseguiu vencer Quênia, conseguiu também vencer Togo, né, contra Quênia foi realmente um aproveitamento muito bom, porque foi uma vitória e um empate. E a classificação veio, né, na penúltima rodada, depois de um empate em 0-0 com a seleção do Togo. E eu queria só trazer aqui, porque você estava falando que Comores realmente é um lugar muito pequenininho, né, e de fato, e até mesmo a história da seleção também é muito recente, né. A seleção de Comores foi criada em 79 só,
mas só que eles se filiaram à CAF e à FIFA em 2005, então realmente nesse espaço de tempo entre 79 e 2005 eram mais jogos amistosos ou outros tipos de jogo, né? Não era nada realmente mais profissionalizado. E aí, a partir de 2005, eles começaram a tentativa de disputar competições, né? E eles disputaram a CAN pela primeira vez em 2010, e eles venceram o primeiro jogo nas eliminatórias para a CAN só em 2016, e foi contra a Botsuana por 1-0. Então, realmente, é uma seleção que tem uma história muito recente, né? Assim, em termos continentais, em termos de competições continentais, que foi realmente uma grande surpresa ter ficado à frente de Quênia e de Togo, né, que já tem principalmente o Quênia, que já tem realmente uma grande tradição e já é mais conhecido, né. Eu acho que quando a gente pensa, se a gente, por exemplo, tiver com uma conversa e for realmente pensar sobre esse grupo, a gente não imaginaria que Comores pudesse surpreender tanto, e foi realmente o que aconteceu. Acho que a gente apontaria Quênia e Togo disputando essa segunda vaga, talvez, né? Pelo Egito estar num momento melhor, assim, e por toda a tradição de conquistas e tudo mais do futebol egípcio, mas Comores, assim como outros países que não têm uma grande tradição no futebol africano, e também são países com uma população um pouco menor, isso que chama a atenção nossa também, né? Assim como, por exemplo, a Islândia chamou a atenção na última Copa do Mundo, né? Que conseguiu a sua classificação, um país que não tem nem 500 mil de habitantes, acredito eu, até o momento. Então chamou bastante atenção que Comores é um país bem pequeno, e mesmo assim fez uma campanha sólida aí, 9 pontos, teve uma disputa acho que um pouco mais próxima ali com Quênia, conseguiu 7, e Quênia talvez tenha sido uma decepção, né, porque conseguiu participar da última CAN. Teve ali, óbvio, um grupo que não foi tão fácil, se eu não me engano tinha caído no grupo de Senegal, mas deixou uma boa impressão, né, até mesmo por uma renovação, alguns atletas surgindo ali, sendo revelados, o grande destaque como o Anyama, né, que já atuou aí pelo Tottenham e outros clubes mais, pelo Southampton também da Inglaterra, mas não conseguiu então sua vaga, como eles surpreendendo a todos. Togo também pela tradição que tem, né, pelo nome maior aí como Adebayor, mas também por outros atletas e até mesmo pela classificação mundial de 2006. É sempre vista como uma seleção que pode surpreender, mas há alguns anos aí tem decepcionado bastante sua torcida, né? E a gente tem que chamar atenção também para essas seleções que têm um pouco mais de tradição no futebol. E também são países grandes assim em termos de território, de população dentro do continente africano, pelos quesitos extra-campo, né? Muitas vezes isso influencia muito no resultado final, nas eliminatórias ou até mesmo no desempenho dentro da Copa Africana de Nações e dentro das eliminatórias do Mundial também. E até mesmo dentro do Mundial, né? A gente já viu algumas histórias aí envolvendo alguns astros como Eto'o, alguns jogadores da seleção ganesa, que acontecem muitos conflitos ainda dentro da parte diretiva, o relacionamento com os atletas, e isso acaba influenciando muitas vezes dentro de campo. Talvez isso também tenha sido um dos pontos aí que algumas seleções que a gente pelo menos esperava um desempenho maior não conseguiram sua classificação, em detrimento dessas seleções que estão surgindo e estão emergindo no futebol africano. E lá no grupo H, pessoal, a gente teve também aí uma surpresa, mas assim, não tão surpresa, porque é uma seleção interessante até nos últimos anos, que é a Zimbábue, né? Zimbábue, que tem ali alguns jogadores interessantes, conseguiu a classificação no grupo com a Zâmbia. Zâmbia, do jovem Patson Dá, que é um jovem aí que vem conseguindo boas campanhas, boas temporadas pelo Red Bull da Áustria, né? Red Bull Salzburg da Áustria, e mesmo assim o Zimbábue conseguiu a classificação no grupo com Zâmbia, ficou em segundo lugar, num grupo que a Argélia foi dominante, né? No mesmo grupo onde tinha Botsuana, a última colocada da competição. Certo? Grupo H, o Zimbábue conseguiu a segunda colocação, vai para sua 5ª participação na Copa Africana de Nações, e tem um agravante aí no Zimbábue, que foi a única equipe que sofreu mais gols do que marcou nessa campanha das eliminatórias. 6 gols marcados e 8 sofridos. Então, mesmo assim, conseguiu a classificação. Uma seleção que tem o Nakamba, que joga no Aston Villa, o Kadewere, que é um bom jogador, um bom atacante do Lyon, e o Bilha,
que é um jogador aí que joga no Campeonato Sul-Africano, no Kaizer Chiefs, que inclusive esteve cotado no Al Ahly, né? É um grande jogador aí que joga no futebol africano e que também é um dos destaques desse Zimbábue aí, que também promete, hein, para a próxima edição, tem bons nomes aí do meio para frente. E o Kama Biliat, que você destacou aí por último, ele foi destacado, né, no Mama África FC que a gente fez com a participação do Ricardo Nascimento, né, que foi companheiro do Kama Biliat dentro do Mamelodi Sundowns. Ele falou que era um grande atleta aí que prometia bastante evolução, então a gente pode ficar com os olhos nele aí nessa CAN. Isso mesmo, um dos grandes jogadores aí, né, no continente africano. E aí no próximo grupo, pessoal, num grupo liderado por Senegal, a gente teve também a segunda seleção aí da África lusófona classificada para a Copa Africana das Nações. Guiné-Bissau consegue a sua terceira classificação consecutiva para a Copa Africana das Nações, né, Rubens? Isso, Luiz. E é mais um dos destaques da África lusófona, né, que hoje é representada na Copa Africana de Nações por Cabo Verde e Guiné-Bissau. Seleções que, pelo menos no passado, assim, não eram apontadas como grandes potências da África lusófona. E também fica já falamos aqui um pouco mais sobre Angola e Moçambique, mas existe um grande desapontamento, acredito eu, né, da imprensa desses dois países, porque são países um pouco maiores, têm um pouco mais de tradição, né? Angola já disputou a Copa do Mundo em 2006 e não conseguiram, então, sua vaga. E aí Guiné-Bissau e Cabo Verde vem despontando, principalmente na última década, como grandes forças, né? E acontece a mesma coisa que eu tinha falado ali sobre a internacionalização, né? Muitos jogadores atuando principalmente ali no futebol português, né? Até pela língua e tudo mais, as conexões que ainda há com Portugal, né? Após colonização. E Guiné-Bissau, então, conseguindo novamente essa classificação, né, vem de uma boa sequência aí de eliminatórias da Copa Africana de Nações. Então, olho neles também. Tem alguns destaques que a gente pode colocar ali, principalmente do futebol português. E Guiné-Bissau, então, vem se destacando principalmente pela contribuição desses atletas que vêm jogando na Europa, né, principalmente no futebol português. Destacando também o técnico, né, o Bassirou Kandé, que é o grande responsável por esse desenvolvimento no futebol, né, de Guiné-Bissau. É um técnico que veio depois ali de uma sequência de técnicos portugueses em Guiné-Bissau na seleção, e ele é sim aí o grande, talvez, mentor dessa seleção que vai para a sua terceira classificação seguida na Copa Africana das Nações. Então isso não é uma coisa fácil. Bassirou Kandé, olho nesse técnico dentro do continente africano. E no outro grupo, pessoal, o outro grupo também foi tão disputado quanto, né? O grupo J, com a Tunísia liderando, Guiné Equatorial. Sim, Guiné Equatorial classificada para a Copa Africana das Nações com 9 pontos. Uma grande surpresa, até porque deixou a Tanzânia, né? Tanzânia, que é um país que participou da última Copa Africana das Nações, tem o Samata, né? O atacante. Tem outros jogadores aí bem interessantes do futebol tanzaniano mesmo, outros jogadores que jogam fora. E, Carol, Guiné Equatorial classificada aí, uma surpresa nesse grupo, que tinha a Líbia também, né? A Líbia, que é um país que conviveu com situações de conflitos sociais no país, ficou por muito tempo jogando fora do seu território. De certa forma também isso acaba influenciando o desenvolvimento da seleção, né, a nível continental. Então qual é que é a grande história, Carol, desse grupo aí para além da Guiné Equatorial? Pois é, Luiz, só para falar um pouquinho rapidamente da Guiné Equatorial, que essa vai ser a terceira participação, né, já a primeira participação foi em 2012 e a segunda foi em 2015, quando eles receberam, né, a competição no seu território. E essa história de Líbia realmente é muito interessante, né, porque por mais que seja uma seleção que não tenha se classificado para a CAN, mas a história por trás de tudo é muito interessante. Eu acho que é isso que você falou, meio que parou no tempo justamente por isso, né? Pela falta desse contato com o futebol internacional no país. A gente trouxe um pouquinho disso no Giro do Esporte, do África em Pauta, mas é uma história bem, bem peculiar, no sentido de que a seleção da Líbia voltou, né, esse ano a disputar uma partida dentro do próprio território, pela primeira vez, depois de 7 anos, né?
porque desde 2014, quando teve início uma guerra civil lá, eles não estavam sediando jogos internacionais, né, dentro do país, e aí as partidas que Líbia realizava, né, contra outras seleções estavam sendo disputadas ou no Egito ou na Tunísia, né, na maior parte, e foi justamente contra a Tunísia, né, que aconteceu esse retorno do futebol internacional nos territórios de Líbia, e o jogo foi no dia 25 de março. O primeiro gol foi da seleção da casa, né, da Líbia. Eu tenho até aqui o nome do jogador que fez o gol, Mouaid Elaf. E esse foi o primeiro gol da seleção de Líbia depois de 10 anos sem marcar, né? Além dos 7 que estavam sem sediar jogos em território nacional, eles já estavam há 3 anos sem marcar gols, né? Dentro do próprio país. Então foi realmente uma grande festa, apesar de que no final das contas eles foram goleados por 5-2, né, pela seleção da Tunísia, mas acho que nem isso, por mais que não tenha tido torcida, eu acho que as pessoas puderam acompanhar, por mais que tenha sido uma goleada, enfim, sem torcida, com todo esse clima que a gente tá vivendo, mas eu acho que nem isso apagou, né, o sentimento deles de alegria de retornar o futebol internacional dentro do próprio território. Então é uma história bem interessante de como, né, essas situações políticas também mexem muito com o futebol e com, enfim, vários outros esportes, e como o desenvolvimento também do futebol perpassa por essas situações. É interessante tu citar, né, Carol, porque a gente tem um podcast aqui, o África em Pauta, aqui no Ponta de Lança, onde a gente sempre acaba citando a Líbia, a situação que vem envolvendo essa transição política para novas eleições, até porque além da Líbia, que é algo que a gente já comenta no África em Pauta, depois vocês podem ouvir nos nossos agregadores aí, outro país que a gente comenta bastante no África em Pauta é a Etiópia, que mesmo com todas as situações na região do Tigray, vem envolvendo aí guerras, envolvendo questões étnicas e políticas na região, é uma situação bem dramática, bem sensível na região do Tigray, que inclusive acabou paralisando alguns jogos da Liga Nacional na Etiópia. E mesmo assim, mesmo diante da situação política no país, que já vem se arrastando há alguns meses, a Etiópia conseguiu uma classificação heróica aí para a Copa Africana de Nações. A segunda classificação dos últimos 10 anos da Etiópia para a Copa Africana de Nações, num grupo onde Costa do Marfim foi a líder e a Etiópia foi a segunda colocada e deixou para trás Madagascar. Madagascar, que foi um dos grandes protagonistas na última Copa Africana de Nações, chegou às quartas de final do torneio, jogando muito bem, mas dessa vez, né, pessoal, a Etiópia conseguiu a classificação e, de certa forma, uma classificação interessante aí para o país também, para esse momento do país. E no grupo L, o último grupo, onde teve uma Nigéria aí acachapante, né? Uma Nigéria aí, enfim, teve apenas um susto, inclusive um jogo bizarro, onde a Nigéria conseguiu fazer 4-0 em cima da Serra Leoa e conseguiu a proeza de tomar um empate em 4-4. Mesmo assim, isso não foi o suficiente para tirar a Nigéria com 14 pontos. E aí, nesse caso, teve uma situação aí um pouco peculiar, né, pessoal, com relação ao Benin ali, e um jogo, inclusive, que ainda não foi jogado, né? Pois é, né, realmente foi uma situação bem estranha. O Benin, que tá em segundo lugar, né, por enquanto, do grupo, só falta esse jogo realmente para acabar tudo. Benin em segundo, Serra Leoa em terceiro. Benin tem 7 pontos e a Serra Leoa tem 4. E é justamente esse confronto, né, que não aconteceu. Teria que ter acontecido no dia 30 de março, mas ele acabou sendo adiado por causa de alguns impasses com relação a jogadores infectados com Covid-19, né? Porque, segundo o que foi informado, alguns oficiais da Serra Leoa disseram que tinham 6 jogadores de Benin infectados, e esses 6 jogadores eram titulares. E aí, só que a seleção de Serra Leoa acabou contestando, porque, segundo eles tinham feito testes próprios antes de embarcar. Na verdade, a seleção do Benin, né, contestou isso, porque antes de embarcar para Serra Leoa, eles tinham feito testes próprios e não tinha dado nenhum caso de Covid, né? E aí, alguns veículos locais disseram que os testes que foram feitos após a chegada de Benin à Serra Leoa deviam ter ficado prontos pela manhã, mas acabaram ficando prontos à tarde, né, no comecinho da tarde. E aí teve um primeiro adiamento, né, as autoridades do futebol locais decidiram que iam adiar o jogo. No horário local ia ser 16 horas, e eles decidiram adiar para 19, e não teriam os atletas infectados, obviamente, nesse caso, né, mas
esse impasse continuou, né? Essa questão de Benin reforçar que realmente não tinham atletas com Covid-19 no seu elenco. E aí, 1h30 depois do horário que tinha sido, né, o segundo horário previsto, por cerca de 8h30 da noite, no horário de lá de Serra Leoa, o jogo foi definitivamente adiado para uma outra data, né? Não temos ainda uma data definida, mas sabemos que vai acontecer em junho, né? Só não sabemos ainda esse dia que vai acontecer. E, Luiz, eu só queria apontar também que, além disso, né, além dessa questão com relação ao número de infectados e a jogadores infectados ou não com Covid, alguns jogadores e algumas outras pessoas da comissão técnica de Benin acusaram Serra Leoa de tentar desestabilizar eles, né, a equipe, com algumas táticas, né, além dessa. Eles disseram que também, quando eles tentavam retornar do estádio naquele dia para o hotel, a saída deles estava trancada, né? Eles tiveram que esperar um bom tempo para conseguirem sair do estádio. Enfim, eles tiveram que tentar passar por essa situação, e muitos deles reclamaram, realmente postaram nas redes sociais, e foi realmente algo muito curioso, muito como é que a gente pode chamar, né? É muito peculiar nesse sentido, de que ainda, né, as eliminatórias não se encerraram de uma maneira completa, justamente por causa dessa situação e desse jogo. E aí, nesse mesmo grupo, né, a Nigéria, que teve uma vida fácil, né? Apesar desse susto com Serra Leoa, terminou invicta, 4 vitórias e 2 empates. A Nigéria é uma das seleções aí mais fortes do continente africano. É uma seleção que a gente sabe que tem um elenco com muitas opções, principalmente do meio de campo para frente. E aí eu destaco o artilheiro dessas eliminatórias, que foi Victor Osimhen. Para mim, particularmente, vai ser aí o grande 9 dessa próxima geração do futebol africano, não só do futebol nigeriano, do futebol africano. O que joga esse garoto, joga no Napoli agora, né? Acabou se lesionando nos últimos meses, voltando agora, mas é uma seleção aí, né, pessoal, bastante interessante, né? Com o Osimhen, artilheiro com 5 gols, o Musa agora voltando pro Kano Pillars também, né? O clube onde ele começou o futebol, que é na Nigéria. Enfim, uma seleção que não teve grandes sustos assim e que vai tranquilamente agora para a Copa Africana de Nações. E outra seleção também, pessoal, acho que a Nigéria já é uma seleção que é o xodó da galera, né? Mas outra seleção que é tão xodó quanto, principalmente aqui no Brasil, sabe aquele lema da promissora geração belga? Acontece com o Mali. A promissora geração do Mali foi a líder do grupo, né? Lá no grupo A ainda, com a Guiné. E o que a gente pode falar dessa seleção aí, pessoal, que parece que vem evoluindo, não só a nível do elenco, que já tem aí bons nomes, principalmente é uma seleção que tem uma base sub-20 muito interessante, que revela bastante jogadores, mas parece que os resultados também vêm aparecendo. Lembro também que o Mali destroçou Gana num amistoso no ano passado ainda, colocou 3-0, se não me engano, e ali eu percebi que Mali realmente parece que está começando a encorpar e amadurecer essa geração que é jovem ainda. Esse foi, eu acho que, o principal resultado recente da seleção de Mali, né? Apesar de ter sido um amistoso, mas, cara, fui muito acima da seleção ganesa, né, naquele jogo, naquela partida. Acho que até naquela data FIFA, né? Tinha conseguido outro bom resultado contra outra seleção que agora não me vem à mente, mas fez ótimos jogos, sim, nessas eliminatórias, e também vem fazendo contra outras seleções em amistosos. E destaque, eu acho que é esses atletas que vêm sendo revelados e vêm ganhando destaque também nas competições de base, né? Isso é bem importante da gente pontuar. Não adianta você querer ter o sucesso hoje em dia no futebol sem ter uma formação de atletas bem consolidada, né? E Mali sempre revela grandes atletas, mas aparentemente sabendo trabalhar sua filosofia de jogo também na seleção nacional. Não são apenas destaques no futebol europeu isolados, que não tem um certo entrosamento, né, na seleção principal e tudo mais. Não, vem sendo feito um belo trabalho assim nas categorias de base, que tem dado resultados também na seleção principal. Pelo menos é esse o ponto de vista que eu tenho dessa seleção de Mali. E dentro desses jogadores, Rubens, são jogadores aí, como eu disse, no Sub-20, como Sekou Koita, foi um dos grandes destaques aí numa Copa do Mundo Sub-20 recente pela seleção do Mali, que chegou longe, né? É um jogador aí que está começando a se desenvolver, principalmente lá no Red Bull Salzburg, que é um
clube aí que costuma revelar e buscar bastante jogadores africanos aí, acabam tendo algum destaque em academias do continente, ou em algumas seleções de base. E o Mohamed Camara também no Red Bull Salzburg, é um outro jogador jovem aí, também ambos jogadores jovens interessantes. E aí tem aqueles outros nomes que a gente já costuma falar aqui, que é o Djenepo no Southampton, que é o Samaseku no Hoffenheim agora, que também já jogou no Red Bull Salzburg, e são alguns outros jogadores aí, enfim, jovens também atuantes na Bélgica, na França, na Áustria, por exemplo, que vem se destacando aí. O Malik, por algum tempo, flertou aí com a possibilidade de conseguir aí o sim do Adama Traoré, né, que é o jogador aí nacionalizado malinense, ou marinês, como preferirem, mas que acabou escolhendo jogar pela seleção da Espanha. Essa foi uma questão aí bastante recorrente nos últimos meses, principalmente ali em 2020. Chegou a tirar uma foto com a camisa do Mali, a gente achou que ele aceitaria, diria um sim para a seleção do Mali, mas ele acabou aceitando jogar pela seleção espanhola. Bela camisa de Mali, né? Pelo amor de Deus. Inclusive, quem quiser me dar uma de presente, eu aceito. Minha seleção no continente é Mali. E eu não sou modinha, hein? Olha que eu... Aqui a camiseta do Mali é brinca. Canuté. Luiz Fabiano e Canuté devia ser crime em 83 países. Caramba, e Gana, pessoal. Já falou, Rubens, sobre Gana aí também, Carol? Gana passando por uma transição aí interessante, ainda com os irmãos Ayew, né? Os intermináveis irmãos Ayew, que ainda tem futebol, inclusive, né? Não é só os irmãos que jogam há um bom tempo na seleção, mas ainda assim se garantem ali na titularidade da seleção e também no futebol aí europeu, e com uma seleção bastante jovem, né, pessoal? Conseguiu a liderança do grupo C ali e parece que vai para a Copa Africana de Nações aí como umas possibilidades aí de pelo menos top 3, top 4. Eu vejo o Gana se dando bem nessa transição a partir dos últimos anos, né? Teve uma certa dificuldade depois da aposentadoria de alguns atletas da seleção principal, né? Principalmente jogadores que atuavam no meio de campo. E aí é uma posição, né? Uma faixa do campo que é bem importante para a construção ofensiva e também para o papel defensivo. A colaboração dos irmãos Ayew, né? Sempre importante, a família Ayew como um todo para o futebol ganês é extremamente importante, e eles vêm assumindo essa responsabilidade, né? Principalmente o André, né, vem sendo um grande destaque. E também a gente tem que falar dessas jovens promessas que vêm surgindo e destacar, como a gente sempre destaca quando fala do futebol ganês, daquele projeto do Nordsland, né, dentro do futebol de Gana, que é o The Right to Dream Academy, né? Eu acho que é esse o projeto, que é assim que se fala, né, o nome do projeto que eles têm de desenvolvimento de atletas em Gana, e aí os principais destaques tem essa oportunidade de desenvolver o seu futebol dentro da Europa, né? E dentro do futebol dinamarquês. E tem surgido alguns atletas bem interessantes, assim. Eu acho que talvez o principal destaque, que eu acho que também, né? Você me corrija aí, Luiz, se estiver errado. O Mohamed Kudus, né? Que foi revelado a partir desse projeto. Acho que é o principal destaque que a gente pode nomear aqui, mas existem outros atletas também. Bom, eu não sei se é top 3, assim, se chega nesse top 3 nesse momento, mas é uma seleção que a gente tem um histórico bem grande aí de conquistas dentro do continente e que pode sim lutar por título, né? Principalmente na Copa Africana de Nações, que não tem uma certa lógica, né? Essa lógica que às vezes a gente coloca também no futebol não se aplica a essa competição, e vamos ver então como é que vai ser o desempenho dessa seleção agora com a sua preparação, né? E posteriormente, propriamente dito, dentro da Copa Africana de Nações. E só destacando, Rubens, sobre revelações, é importante dizer que também que Gana é a atual campeã da Copa Africana de Nações Sub-20, né? Uma seleção aí bastante promissora, e eu diria até que a seleção ganesa, pensando nos próximos 2, 3, 4 anos, talvez seja a seleção aí que mais tenha uma expectativa aí de uma transição interessante, né, dos jovens que já estão chegando na base. Aí ver também como é que vai seguir essa transição, particularmente falando em algumas jovens promessas, mas é uma seleção que parece que tem aí bons nomes para essa transição aí depois ou pós irmãos Ayew, né? Os irmãos Ayew, que dos 9 gols de Gana na fase de grupos,
os dois juntos marcaram 4, né? Kudus marcou 2 gols também, um dos artilheiros nessa campanha das eliminatórias. Kudus, que eu também acredito que seja aí a principal revelação, e acredito que será ele a grande força técnica de Gana pós-irmãos Ayew. E aí mais uma seleção, 2 seleções aí interessantes também que passaram de fase, tanto no grupo E e no grupo F. Marrocos, 14 pontos, né, Carol? Marrocos, que é uma seleção aí interessante, né? Com En-Nesyri, é um jogador aí que também se destaca pelo Sevilha na Espanha. Ziyech, é uma seleção aí que tem uma transição, um bom grupo, parece, atual. É realmente muito interessante Marrocos, principalmente quando a gente para pensar em um ponto que a gente vem discutindo aqui desde o começo, né, desse podcast, que é justamente a continuidade, né? Marrocos já participou, né, da última Copa do Mundo, né, vamos colocar já nesse nível, e aí pegou um grupo bem difícil, né, que era Portugal, Espanha e Irã, se eu não estou enganada. Acabou não indo tão bem assim, realmente, porque essas seleções vieram mais fortes, especialmente Espanha e Portugal, que tiveram um embate mais direto ali na parte de cima da tabela. Mas realmente Marrocos é uma seleção muito boa, e além disso eu destaco também o Achraf Hakimi, que jogou no Real Madrid, né, e agora está na Inter de Milão. Ele é bem consistente, ele realmente vem tendo um desempenho muito bom. Ele é bem jovem ainda, né, se eu não me engano ele tem 22 anos, e realmente eu acho que além da renovação quanto a rostos, também passa por essa renovação que vem de um trabalho de base, né? Quando ele era da seleção de base também, ele já tinha um bom desempenho, e foi aí que, enfim, ele continuou com esse bom desempenho no Real Madrid. Acabou que não teve tanta oportunidade de continuar na equipe, mas aí foi transferido, agora está na Inter de Milão. Antes ele jogou também no Borussia Dortmund, e eu acho que é um dos jogadores ali que, lateral direito, né, é um dos jogadores que também se destaca bastante nessa seleção do Marrocos, jovem e tem um desempenho bastante consistente, né, tanto em jogo de clube quanto na seleção marroquina. Só complementando, também tem o Bono, inclusive junto com o En-Nesyri aí conseguiram o último torneio da Liga Europa na última temporada, né? O Bono sendo uma grande surpresa no cenário internacional, principalmente a nível de clube, que é um goleiro criado da Casablanca, jogou em outros clubes na Espanha, e agora me parece que vem encontrando o seu auge técnico aí, com 30 anos de idade, no Sevilha. E também tem um outro jogador que também é do Sevilha, acredito que ainda esteja no Sevilha, que é o Munir El Haddadi, né? El Haddadi. Ele que por muito tempo, desde a última Copa do Mundo em 2018, projetou muito bem a Copa do Mundo, tentava se naturalizar, enfim, conseguiu visto para jogar na seleção do Marrocos. Ele que acabou criado no Barcelona, né, nas canteiras do Barcelona, chegou a jogar não sei quantos minutos, se não me engano, na seleção espanhola, acho que chegou a jogar na seleção de base também, mas acabou escolhendo a seleção do Marrocos. Demorou anos e anos até conseguir esse visto, e agora finalmente, nesses últimos 2 jogos, ele acabou participando e jogando já alguns minutos pela seleção marroquina, outro também campeão da Liga Europa, tanto como o En-Nesyri e o Bono também, aí os marroquinos do Sevilha. Bom, como a gente já comentou um pouquinho antes, né, também falando do grupo de Moçambique, de Cabo Verde e Ruanda, né, que disputaram essa fase eliminatória com Camarões. Camarões não teve um dos desempenhos mais assim, empolgantes, né, porque também é outra seleção que passa por esse processo de reformulação, uma nova geração de atletas sendo revelada também e passando nessa transição da base para o profissional, que as lendas também têm o seu fim, né? A gente está falando muito dessa transição em algumas seleções que são principais assim, mas é porque a geração anterior era de atletas magníficos, né? Como por exemplo o Camarões teve Samuel Eto'o, apenas isso, né? E outros grandes atletas. Colecionou participações também mundial e tudo mais, e agora vem com uma mescla aí, principalmente de atletas que atuam no futebol europeu também, né? Sempre virou destaque nas últimas décadas desse futebol camaronês, e a equipe terminou na liderança, né, do seu grupo, mas, como eu disse, não fez nenhuma campanha tão empolgante assim, porém é anfitriã, né? E a responsabilidade sempre cai em cima dessa equipe que é apontada como anfitriã. Muitos também pontuam como um aspecto super importante na Copa Africana de Nações, porque não apenas pelo conhecimento ali dos estádios, né, que você vai jogar e tudo mais, mas porque a torcida inflama. A gente não sabe como que vai ser a condição, né,
da Copa Africana de Nações que vai acontecer em 2022, mas a torcida influencia bastante, a torcida camaronesa é super apaixonada por futebol e tal, e as expectativas eu acho que são altas, né, por tudo isso que eu estou elencando aqui, principalmente pelo fato de ser uma equipe anfitriã, mas eu acho que, pegando também a última participação de Camarões, que não foi, tipo, das mais completas, assim, ou das mais empolgantes, né, um futebol tão importante assim, não participou também da última Copa do Mundo, né, tudo isso tem que ser pontuado também para a gente avaliar esse momento do futebol camaronês e as expectativas que a gente pode criar para essa competição. E no grupo G, Egito, líder. Grupo H, Argélia. Egito, pessoal, obviamente, de Mohamed Salah. Ele que acabou fazendo 2 gols na última rodada, na goleada sobre Comores, né? E também é uma seleção aí que é bastante caseira, para além desses nomes do Salah, do El Neni, do Trezeguet, que são jogadores que jogam na Europa. É uma seleção aí que tem tido como base principalmente o Zamalek e o Al Ahly, atual campeão africano, aí, os dois gigantes, né, da Liga Nacional. Como definir Egito, pessoal? Porque Egito teve ali também uma passagem, assim como Nigéria e outras seleções aí, até mesmo tranquila, né? O Egito que já vem aí conseguindo, tentando fazer uma nova transição, já tem o Mustafa Mohamed ali, que é um jogador que estava no Zamalek, foi agora para o Galatasaray, tem feito gols por lá, tem se destacado no cenário internacional, mas pelo menos o Egito aí conseguindo uma classificação tranquila. Pois é, eu acho que também isso passa pelo que você falou, né, Luiz, que o Egito é dos atuais clubes campeão e vice-campeão, né, da Champions League da CAF, então eu acho que passa por essa questão que até o Rubens citou mais cedo, que era de como também quando o futebol nacional está evoluindo, está fluindo, está tendo bons resultados, tanto a nível nacional mesmo, como a nível internacional, acaba que resvala na seleção, e principalmente na seleção do Egito, que é uma seleção repleta de jogadores da casa, né? A grande maioria dos jogadores que fazem parte da seleção do Egito jogam nos clubes, tanto no Al Ahly, no Zamalek, no Pyramids também, né? Além, obviamente, dos craques, principalmente o Salah, que, enfim, né, dispensa apresentações, mas passa por isso também, né? Tem esse trabalho nacional e esse trabalho que vai dos clubes, você tem um entrosamento entre os jogadores, já tem esse conhecimento entre eles, então também é um ponto que é muito favorável nesse aspecto de desenvolvimento do Egito, né, no caso do Egito e de outras seleções que a gente já citou aqui. O Egito que passou de maneira invicta, né, foram 3 vitórias e 3 empates, não teve muito trabalho ali, foi uma diferença de 3 pontos, né, para o segundo colocado, então realmente muito passa por isso, sabe? A minha opinião. Eu acredito que quando realmente o trabalho no futebol, tanto de base quanto o futebol principal, masculino e feminino, né, flui dessa forma, né, de realmente investimento, organização, planejamento, traz resultados tanto a nível de clubes quanto a nível de seleções. É exatamente isso que a gente pode perceber do Egito. Bom, a Argélia conseguiu fazer uma ótima campanha, né? Não teve nenhuma derrota, campanha invicta, 4 vitórias e 2 empates, 14 pontos somados. Não pegou um grupo assim dos mais complicados, mas tinha uma certa disputa interessante entre Zimbábue e Zâmbia, né, pela segunda classificação. Mas a Argélia vem nessa manutenção aí do título, né, de 2019, da CAN. O trabalho do Djamel Belmadi, né, que é o treinador da seleção, é muito bom, né, ele que vem conseguindo bons resultados também fora do continente, né, disputando partidas amistosas com seleções de outros continentes, vem de uma série invicta, né, e que reflete também nessas eliminatórias aí, então ele vem de um longo período de invencibilidade, é uma das seleções também que está mais acima ali no ranking da FIFA, né, entre as seleções da CAF, acho que poderia até estar um pouquinho mais acima, porque o futebol da Argélia é um dos melhores mesmo, talvez seja um dos 2 melhores dos últimos anos, junto com o Senegal, talvez, né, tem outras seleções aí, principalmente o Marrocos, que vem talvez tentando ser protagonista no continente, Tunísia também é outra, mas a Argélia, principalmente por conta de seus atletas que também atuam na Europa, né, Ben Sebaini, o Riyad Mahrez, que é o grande destaque, mas também tem alguns outros atletas que não jogam nas grandes ligas assim, e que fazem um bom trabalho,
que também já tem um pouquinho mais de experiência, né? Feghouli, Brahim, esses são pelo menos atletas disponíveis aí para o Belmadi sempre estar convocando. Então essa seleção da Argélia é apontada, acho que por muitos, como uma possível postulante aí pelo menos disputar a final, porque o trabalho vem sendo muito bem feito. A gente já falou muito bem sobre o trabalho do Belmadi, né, nos últimos anos, dentro dessa Argélia. Bounedjah também é outro grande atleta, né, ele que fez o gol do título na última edição. Tá jogando, se eu não me engano, no Oriente Médio, agora eu não lembro o país ao certo, mas vem fazendo bom papel por lá também. No Catar, do Chaves, se eu não me engano. E é outro grande destaque. Então acho que fica um ponto positivo, né, nessas eliminatórias aí, de olhar essa campanha, esse desempenho, e eu acho que chega como uma das seleções favoritas ao título. Com futebol convincente, né? Porque foram 19 gols nessa campanha. Ninguém fez mais gols que a Argélia nessa campanha de eliminatória. 19 gols feitos e 6 sofridos. 19 gols, gente. 19 gols, incluindo duas goleadas de 5-0 no grupo. 5-0 na estreia sobre Zâmbia. Zâmbia não é uma seleção ruim, digamos assim, tem algumas individualidades ali, e depois um 5-0 na última rodada sobre Botsuana. Então realmente me parece que é uma seleção que vai chegar, na minha visão, na Copa Africana das Nações como a principal candidata ao título. Não só pelo título de 2019, mas pela continuidade e pelo futebol jogado mesmo, que tem jogado a Argélia, não é brincadeira. E isso também passa por um processo também de desenvolvimento da base argelina dentro do próprio país. A liga argelina tem evoluído muito, né? As academias argelinas têm evoluído e têm revelado primeiramente para a Liga Nacional e depois na Europa, o que é algo, por exemplo, que não necessariamente é em Senegal, por exemplo, que é uma outra grande potência, mas exporta muito mais do que tem esse processo de desenvolvimento, por exemplo, numa Liga Nacional em Senegal. Mas são dois projetos gigantes, né? Eu acho que, como o Rubens disse mesmo, são os principais projetos ainda, que a gente prevê que em 2022 chegarão em Camarões como ainda as favoritas. Então agora a gente vai para as últimas 3 seleções, a gente já indo para o final do nosso podcast, que também são seleções ali, principalmente Senegal, líder do grupo I, Tunísia, líder do grupo J. São 2 seleções aí que conseguiram boas campanhas, e também a Costa do Marfim no grupo K. São seleções tradicionais, né, pessoal? Senegal, Tunísia e Costa do Marfim, que conseguiram aí a liderança e vão para a Copa Africana das Nações, mais uma Copa Africana das Nações. Pois é, o Senegal, como você falou, é realmente uma seleção bem tradicional, que passa muito por... Também tem muitos jogadores jovens, mas tem essa mescla com jogadores um pouco mais experientes, né? E são tantos craques, né? Enfim, tem o Mané, tem o Salif Sané, que também... Muitos craques que também atuam no futebol europeu. O próprio Abou Cissé. Enfim, são muitos nomes que eu acho que a gente pode falar aqui, que remetem a gente. O Keita Baldé, muita gente que atua nas mais diversas ligas, né, nacionais na Europa, desde a Premier League, Ligue 1, também a segunda divisão do futebol francês, futebol italiano, belga. Então realmente é uma galera muito grande. Koulibaly, que joga no Napoli. Enfim, tem uma galera realmente bastante experiente. Também um pessoal que está chegando agora, está surgindo, e que já é bom também a gente ficar de olho, porque são seleções muito fortes e que constroem além de grandes narrativas ao longo do tempo, mas constroem também grandes forças, né? Grandes jogadores passam por lá. Então, pela força da campanha nessas eliminatórias, eu acho que a gente também pode esperar coisas grandiosas de Senegal a partir daqui, principalmente quando a gente para pensar nos grandes nomes que tem. Obviamente que, como o Rubens falou, né, às vezes a gente faz muitas previsões sobre algumas seleções que a gente espera muito e não acontece, como foi mesmo nessas próprias eliminatórias, que algumas seleções mais fortes acabaram não passando e outras que a gente não esperava tanto passaram conseguiram a classificação, mas quando a gente vê esses nomes reunidos, né, realmente é de se esperar grandes coisas e talvez uma campanha que vai chegar longe na CAN de 2022. Já sobre a Tunísia, já tinha comentado um pouquinho antes, né, sobre essa seleção, também vejo como uma das grandes forças para essa próxima CAN, um elenco que mescla alguns jogadores que atuam no futebol local, né, nas principais equipes, como Esperance, Sfaxien e Etoile, né, do Sahel. Desculpa a pronúncia aí,
feiona no francês, mas são equipes tradicionais também no futebol continental, né, no futebol africano, e alguns outros bons atletas que atuam na Turquia, na França, né, tem muitos jogadores tunisianos. Acho que essa combinação aí do que é feito em casa também, com esses atletas que atuam no exterior, eu acho que pode render bons frutos, né, para a seleção tunisiana. E também tem que destacar o que o Luiz tinha falado sobre a seleção argelina, se aplica também à seleção da Tunísia, né? Essa revelação de atletas em algumas, digamos assim, academias do futebol local, né? Alguns clubes que têm essa tradição de revelação de jogadores, alguns deles até mesmo fazem as transações ali com clubes da Europa, quando os jogadores ainda são jovens e tudo mais, mas eles fizeram um grande papel de formação desses atletas. E eles depois despontam, né, alguns na Europa, e acabam fornecendo, né, o desenvolvimento do futebol local e do futebol de seleções também. Então a gente sempre tem que pontuar isso. E isso é algo que se passa bastante, principalmente nas seleções do norte, né, do continente africano. Marrocos também vive essa realidade, Egito também, seleções que a gente já comentou aqui um pouquinho atrás. Mas eu acho que Tunísia vem forte para essa campanha, talvez um pouco mais forte do que na última CAN, né? Também tem o Kasri, que é um grande atleta, né? Ele acho que já está se tornando um pouquinho mais veterano nesse momento, ou pelo menos um dos mais experientes no elenco, mas é um grande atleta. Tem o Ferjani Sassi, né, que é do Zamalek, que é um grande jogador, um ótimo jogador, também um dos destaques do Zamalek nos últimos anos. E outros atletas, né, que vêm, acho que ganhando um pouco mais de holofotes e tudo mais. Mas também tem um papel sendo feito na base, né? Tanto que eles avançaram ali para as fases finais da CAN Sub-20. Acho que acabaram derrotando até mesmo Marrocos, né? Então a gente tem que ressaltar esse trabalho, principalmente do desenvolvimento desses atletas. Tunísia, aliás, pro pessoal que nos ouve, teve a melhor campanha dessas eliminatórias, né? 16 pontos, invicto, 5 vitórias e 1 empate, 14 gols feitos e apenas 5 gols sofridos. A melhor campanha das eliminatórias é da Tunísia. E ali também a Costa do Marfim. Costa do Marfim não teve a melhor campanha, mas conseguiu classificação ali com 13 pontos no grupo K, o grupo que tinha a Etiópia, uma classificação relativamente tranquila, não teve grandes sustos, inclusive acabou vencendo na última rodada a seleção da Etiópia por 3-1. A Costa do Marfim que vem também nessa transição, né, pós Didier Drogba, a geração dos irmãos Kolo Touré e Yaya Touré, Kalou, vem nessa transição um pouco lenta nesses últimos anos, mas de certa forma agora, pensando em 2022, vem com algumas novidades, né, para além dos nomes que a gente já conhece, né, que é o Eric Bailly, do Manchester United, do Aurier, Tottenham, enfim, outros nomes que a gente já conhece também, né. E eu destaco um nome que foi surpresa nessas últimas convocações. Um nome novo nessa lista é o Sebastian Haller, né? Ele que joga agora no Ajax, se destacou também no futebol holandês, vinha jogando e fazendo muitos gols até no West Ham, e acabou sendo vendido para o Ajax, e é um jogador que de 2020 para cá decidiu defender as cores da seleção marfinense, inclusive nos jogos que já disputou, nos 2 jogos que disputou, já deu 1 gol e 1 assistência. Então eu diria que o Sebastian Haller, acredito que seja aí o atacante, o 9, que vai levar a Costa do Marfim para um futuro melhor, digamos assim, pensando na Copa Africana das Nações. A Costa do Marfim também tem Nicolas Pepe, né? É o jogador contratado por 80 milhões de libras pelo Arsenal. Pessoal, vamos agora para a Sessão Ubuntu? Vocês já sabem, né? A Sessão Ubuntu é o quadro onde a gente solta dicas culturais sobre os países que a gente falou, e agora a gente tem vários países que a gente falou, então a gente vai trazer algumas dicas culturais aí sobre algum país do continente africano. Solta a trilha. Nice. Então, a minha dica da sessão Ubuntu de hoje é o filme Lionheart, que tá disponível na Netflix. Ele é um drama, comédia, né, de Nollywood, né, que é a Hollywood nigeriana, né, que se chama. E
ele foi dirigido por mulheres, né? Ele teve uma pontuação muito boa no Rotten Tomatoes, que é um site que faz avaliações de filmes e de séries norte-americano. Então, essa é a minha dica, né? Um filme que mistura drama e comédia, que é bem interessante. Bom, a minha dica cultural de hoje, aqui na seção Ubuntu, fica por conta do filme O Diário do Pescador, um filme que está disponível na Netflix, né? E é um drama ali, conta um pouquinho mais da história de uma garota que se chama Eka, e eu não tive a oportunidade ainda de assistir, mas já coloquei na minha lista, por isso que eu tô passando aqui, né? Acho que foi até uma indicação da plataforma para mim, mas vem ganhando um pouquinho mais de audiência, né? E é um filme que se passa em Camarões, no país que vai sediar a próxima Copa Africana de Nações. Por isso deixo essa dica aqui, O Diário do Pescador. Eu acho que esse filme foi até levado para tentar postular alguma coisa, premiações do Oscar, mas infelizmente não conseguiu. Mas pelo que tenho notado, assim, trata-se de uma história interessante. E depois a gente também pode dar nosso feedback nas redes sociais aí, falando dessa produção. Então, que se passa em Camarões, no país que vai receber a próxima Copa Africana de Nações. O nome do filme é O Diário do Pescador. Eu vou agradecendo a vocês também. A gente teve grande responsabilidade em falar dessas eliminatórias aí. São muitas seleções, acredito que o nosso ouvinte vai entender isso, certo? Mas a gente tentou passar aí, se aprofundar minimamente, principalmente naquelas seleções emergentes, né? Onde a gente tem algumas histórias interessantes aí. Então, quem chegou no final desse podcast, eu sei que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes sempre ouvem nossos podcasts até o fim. Agradeço a vocês por nos ouvirem. Pessoal, prazer por participar desse episódio. Carol, pela primeira vez na terceira temporada. Rubens, já aí um fominha do Mama África FC. E quando a gente já chama, eu sei que ele não vai negar, e que bom que não vai negar, sempre que ele pode estar contribuindo. E Carol, olha, agora o pessoal que está nos ouvindo aqui, inclusive minha mãe, que já pedia a tua participação, vai querer outras participações aí sempre que der também. E a honra é toda minha, viu? Eu só vou dizer isso, sempre que eu tô aqui, eu tava pensando há muito tempo, né, no Mama África FC, porque realmente eu gosto muito do nosso formato, enfim, dos nossos formatos, né, e eu tava com muita saudade de participar, então eu agradeço muito mais uma vez aqui, estar com vocês, né, conversando nesse bate-papo, que foi longo, mas que foi realmente importante, né, pra gente dar umas pinceladas sobre algumas das seleções, né, que são super importantes no continente, algumas que estão surgindo por aí. Então, só tenho a agradecer mesmo, e aí pode me chamar, que eu tô aqui sempre, para qualquer tipo de ajuda, tamo aí. Eu também agradeço o convite aí do Luiz, mais uma vez está participando dessa temporada, né, do Mama África FC, agora para estar falando sobre a principal competição do futebol africano. Como você disse, né, a gente não conseguiu aprofundar tanto assim em relação a cada seleção, porque são diversos países aí, a gente tentou trazer um pouco do que foi as eliminatórias, o que a gente pode projetar para a fase final, né, da competição da CAN, e também deixo aqui o convite agora para o ouvinte, né, que chegou até esse final de episódio, para estar contribuindo com a gente lá no nosso financiamento coletivo, né, através das assinaturas ali dos planos do PicPay e também do Pix. Então a gente vai começar a bater bastante nessa tecla, mas sempre visando a melhora da qualidade dos nossos serviços aqui no Ponta de Lança, né? E também deixo o convite a vocês seguirem a gente nas redes sociais, @PontaLancaPDL, para vocês estarem bem antenados, né? No Twitter, Instagram e Facebook. A gente sempre está colocando as novidades lá, postagens e tudo mais, divulgando os nossos podcasts e outras coisas. Então, muito obrigado e até a próxima. Isso aí, como o Rubens já falou, quem puder contribuir mensalmente, quem não puder contribuir mensalmente, mas quiser depositar alguma grana pelo Pix para ajudar aí a gente a produzir mais coisas na estrutura dos nossos podcasts também, né? Como a questão do áudio, como a questão também da produção textual, audiovisual, estamos aí abertos. Se não puder contribuir, compartilha também com o pessoal a ideia do nosso financiamento, quem aí curte apoiar, né, projetos independentes, principalmente aí no nosso caso, Ponta de Lança. Então, como já diria Lisca doido, faz o Pix, hein, se puder. Então, eu também agradeço. Voltamos daqui a 2 semanas no Mama África FC. E não esquecem, Ponta de Lança é paixão por ousar e, por mais paixão, por mais ousadia. Até mais.
Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança.